a tradição iniciática da tragédia. Então, os grandes trágicos, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, vêm de uma tradição iniciática. Vejam, ninguém poderia apresentar uma peça de teatro se não fosse um iniciado. Não era para qualquer um. Não era para qualquer bico. Pela responsabilidade que... Exatamente. Só os grandes iniciados poderiam ousar reescrever, como dissemos, a sabedoria milenar. Então, as grandes confrarias que ainda existem na sua época, mas que logo começarão a ser perseguidas, porque elas não trazem uma visão guerreira do homem, mas sim de elevação e desenvolvimento do seu espírito, do ser espiritual e místico. Por esta razão, muitas de suas peças servem para denunciar o que está acontecendo no presente, através do recurso disfarçado do passado. Vejam, eles também tinham esse problema de censura, como eu disse a vocês. Didatizar uma peça como o de Édipo ou de Medeia, no V século, remetia a uma tradição 2000 anos anterior. É como hoje nós apresentarmos a paixão de Cristo São Mateus, segundo São Mateus. Nós estamos refletindo sobre algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Então todas as tragédias aqui, quando são aplicadas, elas são milenares nesta época. Elas remetem ao início dos tempos. Elas têm um valor bíblico, portanto. Como estamos numa época em que começa a censura, os autores se valiam também dessas tragédias para dar lições para este público. Para vocês terem uma ideia, quando Aristófanes, erradamente chamado de comédia, que não é comédia coisa nenhuma, é o verdadeiro sentido da tragédia, que ele usava muito o humor. Comédia em grego é sátira, como ficou até hoje para nós. Comes em grego é cabeleira. Tá? Então, comovia em grego vem da raiz comes, ovia. Ovia deu odeon, que está até hoje na nossa língua, canto. Canto da cabeleira. O que quer dizer isso? Canto de arrancar os cabelos. Quando você está desesperado, diz: vou arrancar os cabelos, entende? Então, o sentido original de comovia em grego, que derivou a palavra comédia, é rir para não chorar, você entende? É mostrar algo de se desesperar, entende? Esta é a função. Não é a sátira que brinca, que ridiculariza, que faz charges ou caricaturas das pessoas. Então, quando Aristófanes apresentou a peça dele, Os Sapos, estupidamente traduzido pelas rãs, os sapos na antiga Grécia, eles representam a pessoa que fala, faz muito barulho e não diz nada. É o quás, sabe? Que a gente brinca na gíria. É um indivíduo que é barulhento, porém o que ele tem de barulhento, ele tem de vazio. Então, quachá, no grego arcaico, significa exatamente aquilo de pessoa. É um xingamento de dizer que o indivíduo não diz nada com nada. Um demagogo seria um sapo, você entende? Fala bonito, mas não diz nada, e fala alto e barulhento e tal. Como no nosso congresso, né? Então, quando ele fez esta peça, ele queria ironizar justamente estes demagogos todos, esse pessoal que vende conversa mole. A peça tem um argumento onde ele pede para Hércules, o deus Dionísio, o deus do teatro, pede e vai numa expedição com Hércules, que é o mais forte dos homens. Eles vão descer ao mundo dos mortos, o Hades, para trazer de volta para Atenas alguém para salvá-la. Vejam o argumento da peça. Quem já morreu? Eurípides já morreu nessa época, que ele é um pouco posterior a Aristófanes, e Sófocles também, e Ésquilo também. Então a missão deles é ir lá, pedir ao Deus dos mortos, ele como Deus Dionísio pode, para trazer alguém de volta para salvar Atenas. Né? Esse é o argumento da peça. Inclusive haverá um concurso para ver quem é o melhor e tudo isso. Quando ele diz isso, Deus Dionísio, o coro se volta para a plateia e diz: mas por quê? Lembre-se, estamos no teatro de Dionísio com 16 mil pessoas superlotadas. Nas primeiras fileiras não sentam mais os grandes magistrados, os grandes iniciados. Senta o prefeito, o senhor mais rico da cidade, o dono do ar, sabe? Tudo
os importantões, né? Já está decadente isso. E o coro pergunta, mas por que precisamos trazer? Vejam quantas pessoas, apontando justamente para isso, temos aqui. E aí Dionísio diz, você acha que alguém aqui na frente que presta? Bom, não precisa dizer que no final da peça ele teve que fugir para a ilha de Égina, porque mandaram prender ele. Imagina ofendendo os poderosos, assim, na cara dura. Vamos buscar alguém morto, não é que não tem ninguém que presta aqui dentro. Isto é o teatro de Aristófanes, né? Já é um teatro que se aproxima do moderno, onde ele se vale dos mitos com argumentos da atualidade daquela época para cutucar apenas, entende? Para sambarcar. Sófocles fala isso de modo mais disfarçado. Ésquilo não. Ésquilo ainda pertence a uma tradição onde ela está viva. Sófocles já é a passagem intermediária desse processo. Então os recados dele serão sutis. A gente percebe muito bem quando lê com atenção essas três peças desse livro, que é Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona. Tá? Então prosseguimos. Então, por essa razão, muitas de suas peças servem como instrumento para denunciar o que está acontecendo no presente através de um recurso disfarçado do passado. A mítica utilizada, quer em Édipo Rei, quer nas Bacantes, vale-se desse recurso para denunciar uma situação presente. A história em si tem uma importância maior, mas certas cenas são utilizadas com o objetivo de trazer à tona a situação decadente da época, como vemos muito bem em Medeia, em Antígona, que denunciam a condição da mulher, do homem e do jovem. Em Antígona, no diálogo entre Creonte e seu filho Haemon, vemos o conflito de gerações, algo sempre atual, revelando uma geração protestando contra a forma dos mais velhos se impor. Mas a função da tragédia não é exatamente essa, embora os trágicos tenham se utilizado dela. A tragédia didatiza, pois faz parte da paideia e, como tal, é parte integrante de uma tradição mítica. A tragédia revela o mito e o explica. Quando Sófocles, por exemplo, ensinou Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona, trouxe aos gregos histórias conhecidíssimas. Não há originalidade no tema da tragédia. A preocupação é revelar, trazer de volta. Trata-se de cultuar a memória do sagrado, e por isso os textos têm esse caráter sacro. Revelam um mito já conhecido, mas dão-lhe uma nova dimensão ao recontá-lo, no sentido socrático, ou seja, recordar é aprender. Fica bem claro aqui o que eu expliquei para vocês, né? Que não se trata de novidades na praça, se trata de resgatar uma tradição multimilenar. A genialidade está em como o autor consegue fazer, de modo a lançar uma nova luz. Aquilo ser atual e que as pessoas entendam e recriem no tempo que elas estão vivendo. Exatamente. O teatro era um trabalho que visava a excelência e não ao dinheiro. Sófocles, por exemplo, foi general e prestou serviço ao Estado. Ficou conhecido por suas peças, mas o prêmio obtido por elas era unicamente uma coroa de louros. Era o único lugar que ele podia, quando ele fosse criar o primeiro lugar, usar a coroa de louros, porque simboliza Apolo, a luz de Apolo, a luz do belo, cósmico. A função da tragédia é manter viva a tradição mítico-iniciática. Ela reconta um tema fundamental que é sempre o mesmo: a sagração do herói, o que deve e o que não deve ocorrer para que se torne herói. Tem a dupla função de indicar o caminho que se deve ou não seguir. Reconta assim o caminho mítico do homem e o lugar dos deuses. Então vejam que aí que temos uma outra chave muito importante: o caminho do herói. O que significa para vocês esse caminho do herói? Vamos refletir um pouquinho sobre isto, que é importante. A ideia nossa de herói é que é só um cara muito especial, né? Tem superpoderes, né? Voa, faz e tal, faz justiça com a própria mãos. Será que é essa a ideia de herói que está aqui? Acho que o melhor indica o caminho do herói, assim, para simbolizar isso de uma forma mais fácil. Para mim, pelo menos, no caso até a estátua de Hermes, vamos supor, ou o deus Hermes, que é o deus dos caminhos. Isso. Que eu acho que tem a ver com o caminho do herói. Que é, perfeitamente. Se tornar uma obra de arte, você tem que saber descer para saber subir, são os opostos. Perfeitamente. Portanto, esse caminho é para algumas pessoas especiais ou está aberto para todos? Se propõe, né? É isso aí, Vitor. Está proposto para todos, embora nem todos queiram segui-lo. Mas a proposta é para todos.
Isso é a liberdade. É a liberdade de escolha. Mas o caminho é proposto para você, para ele e para todos. Isso é a função da paideia. Você tem o desafio de não desperdiçar sua vida aqui. Você tem o desafio de tornar-se um herói a partir de si próprio. Fazendo o que você tem de melhor, o melhor ainda. Essa educação dos talentos. Servir ao sagrado. Do jeito que Deus te fez. Ele, igual. Vocês são diversos, porém complementares. Então, o caminho do herói não é um caminho excepcional para um só, mas é para todos que quiserem segui-lo. Não é a visão que nós temos hoje, herói é só o cara que nasceu virado para a lua, né? Ou então nasceu com superpoderes especiais. Não, os superpoderes especiais do herói, sabe quais são? Seus talentos. E o grande superpoder, sabe qual é? A sua coragem de segui-los e de torná-los obras de arte. Então este caminho é possível para todos. Comédia em grego é sátira, como ficou até hoje para nós. Comes em grego é cabeleira. Tá? Então, comodía em grego vem da raiz comes, ovia. Ovia deu odeon. Está até hoje na nossa língua, canto. Canto da cabeleira. O que quer dizer isso? Canto de arrancar os cabelos. Quando você está desesperado, diz arrancar os cabelos, entende? Então, o sentido original de comodia em grego, que derivou a palavra comédia, é rir para não chorar, você entende? É mostrar algo de se desesperar, entende? Esta é a função. Não é a sátira que brinca, que ridiculariza, que faz charges ou caricaturas das pessoas.